Tá com tempo, amigo? Então vamos falar da melhor série da Netflix? Então sim, gente, dia 26 agora de novembro nós temos um encontro marcado com Stranger Things, né? Um encontro remarcado, né? Porque essa é a quinta e última temporada, infelizmente ou felizmente. E hoje a gente vai falar sobre algumas teorias loucas. Sim, gente, porque a gente gosta de teorizar. Vamos lá? Lembrando que tem vídeo toda semana no canal, então se inscreve, compartilha com seus amigos. Deixa nos comentários. Vamos embora? Essa voz de pato rouco, mas é porque eu tô com crise de sinusite, mas eu precisava gravar porque, né? Tamo aí. As teorias mais incríveis que eu já ouvi falar é que o Will, ele não é só uma vítima, né? Na verdade, ele é o portal humano. Ele é a conexão entre o mundo invertido e o Vecna, né? E o mundo invertido com o Vecna, com o mundo normal. Então, o Will, na verdade, ele não era uma vítima, ele foi escolhido para ser esse portal. Então, na verdade, muita gente acha que a última temporada nem vai girar ao redor da Eleven, vai girar ao redor do Will e tudo começa com o Will e tudo vai terminar com o Will. Então, sempre vai ter essa coisa do tipo, ele foi escolhido a dedo, o Vecna queria ele, então ele de fato nunca se desconectou, né? Sempre existia uma parte do Vecna que passava, igual o Harry e as Relíquias da Morte, né? O Harry, ele era uma relíquia, então ele fazia parte do Voldemort, e é mais ou menos o Will com o Vecna. Eles nunca se desconectaram. O Vecna sempre controlou e sempre teve por si, perto de tudo ali pra saber, porque o Will, sem querer querendo, passava aqueles tipos de informações pra ele. Porque quando ele tem, né, todos aqueles pressentimentos, ele sente o Vecna, ele sente tudo aquele. Por quê? Porque de fato ele nunca saiu de lá. Uma parte do Will vive no mundo invertido e uma parte do mundo invertido sempre vai viver dentro do Will. Então, pra um viver, o outro precisa morrer, teoricamente. Então, tem muito essa relação com Harry Potter, né? Do tipo, um vive dentro do outro. Essa é uma teoria que eu acredito que seja realmente verdade. Eu não acredito que seja só uma teoria, não. Eu acredito que isso é, de fato, uma, uma coisa que acontece. A teoria é muito polêmica, porque fala que, na verdade, o mundo invertido não é tipo um mundo invertido. É tipo a mente do Vecna. Na verdade, o que, eles alegam? Que o mundo invertido vive congelado em 1983 e 83 e que é uma versão deturpada da cidade. Por quê? Porque é aquela versão obscura, que era como ele via tudo, aquela situação, e como ele vivia aquilo ali, né? Então a mente dele criava aquelas imagens ali deturpadas. Consegue controlar tudo porque ele é como se ele controlasse os próprios sonhos, como se as pessoas que caminhassem dentro da mente dele e ele conseguisse, tentasse, ou tentasse, no caso controlar as pessoas. Eu acho bem bizarro isso, né? Mas parece muito o Fred Krueger, né? Que ele traz as referências do dentro do sonho. Mas na verdade, Fred Krueger ele invade o sonho dos outros. O Vecna. Mas o Vecna invade a mente dos outros também. Então faz um pouco de sentido. E é um pouco batida, mas. Na verdade, eles explicam que a Eleven não criou o mundo invertido, né? Na verdade, ela abriu o portal. E no final da quarta temporada, explica basicamente isso, né? Que na verdade ela abriu aquele mundo, né? Ela não criou, ela não tinha como criar aquilo, mas ela tinha uma força de um ou outro lugar que mandou o Vecna e ali ele se expandiu. Então, a Eleven, ela nunca teve essa mente brilhante, ela nunca foi uma professora Xavier para criar o mundo invertido. Na verdade, ela só abriu o portal e mandou ele de volta para lá, para as. A teoria também fala que, na verdade, o Vecna não criou, porque existe uma teoria, né, que o Vecna criou o mundo invertido, ou que é a mente dele. Essa outra teoria já barra isso, já diz que, na verdade, como ele foi mandado para lá, ele, na verdade, conseguiu controlar e inverter, que é basicamente quem já assistiu The Vampire Diaries, que o Kai, né, ele é preso no mundo invertido, e lá ele controla tudo, que na verdade era a mente dele. Então, basicamente, tem umas teorias que são meio ligadas, né, nesse sentido. Aquelas criaturas, elas já existem lá, elas já têm um próprio ecossistema, já têm um próprio sistema, tudo. Na verdade, a Eleven, ela só abriu aquela portinha e jogou o Vecna lá. E lá ele se proliferou e conseguiu ficar pior do que ele já era, né? Essa teoria me pega um pouco, porque é um personagem que eu não sabia que eu gostava tanto, até eu reassistir e entender que ele ia morrer em algum momento ali. Então, a teoria de que o Ed vai voltar, mas ele vai voltar de uma forma corrompida. Porque dentro do jogo, né, do D&D, tem um personagem chamado Kaz, onde esse personagem, ele é campeão, que morre, mas ele volta de uma forma mais no mundo invertido. Então, ele volta de uma forma mais sombria. Né? Por quê? Porque ele levou as mordidas dos morcegos. Então, como se ele voltasse como um vampiro ou um personagem do mal, sabe? Então, nossa, aí tem todo o engajamento, porque as pessoas gostam muito do personagem do Ed. E seria um gancho muito incrível se isso acontecesse. Mas nunca foi confirmado e a gente só vai saber dia 26. Imagina que loucura, você tá ali andando no meio do mundo divertido, aí volta o Ed, aí ele, não, não sou o Ed, eu sou o Kais. Nossa, que plot. Essa teoria de que os poderes da Eleven vêm do mesmo lugar dos monstros, então é como se ela tivesse sido
acessada. Na verdade, o governo não criou nada, né? Porque existe aquela teoria de que criou as crianças e que introduziu aquilo. Na verdade, a Eleven ela tem poderes parecidos, porque ambos acessam o mesmo tipo de energia. Então, eles vêm basicamente do mesmo lugar, ou eles puxam os poderes do mesmo lugar, como se ela e o Vecna, né, filho? Na verdade, diz que o governo. A teoria fala que basicamente o governo não criou nada. Na verdade, o mundo invertido sempre existiu lá. Só que ele conseguia acessar esses poderes dentro das crianças. Então, eles meio que abriam o caminho para as crianças acessarem esses poderes. Então, o governo não criou PN, né? Ele simplesmente se aproveitou daquela situação ali. O invertido sempre existiu. E o Papa e todo aquele governo lá, eles sempre se aproveitaram disso. Então, ninguém criou nada. Aquilo ali sempre existiu. Eles só simplesmente tomaram conta. Essa é a teoria que mais me dói, porque a Max é uma das personagens que eu mais amo, gente. Eu não sabia que eu amava tanto a Max, e até reassisti recentemente agora, né? Que eu tô fazendo maratona pra assistir a quinta temporada e eu quero estar com a mente bem fresquinha. E eu não sabia que eu amava tanto a personagem até acontecer tudo. Ela perdeu no mundo real a visão, a audição e o tato, que são os sentidos básicos, mas esses sentidos vivem no mundo invertido. Então, o Vecna, no mundo real, ele só conseguiu destruir o corpo, né? Porque a alma tá em outro lugar. Ai, gente, difícil essa teoria, hein? Minha opinião básica é que a Max já foi de base, gente. Eu acho triste, mas eu acho que ela foi de base. E eu acho que só não quiseram matar ela pra deixar um final um pouco mais agridoce na quarta temporada pra não chocar tanto. Mas aqui da temporada eu acredito que ela vai de base. Enfim, e a gente vai falar sobre. Então, não vai ter um final feliz. Eu acredito que vai ter um final agridoce, que é aquela coisa do tipo: alguns personagens que algumas pessoas gostam vão permanecer vivos e outros personagens vão de base. Por quê? Porque não existe Stranger Things sem uma morte trágica no final da temporada. E porque não vai fazer sentido todo mundo terminar feliz e vivo. Eu sei que é triste isso, mas eu acredito. Eu vi uma teoria muito boa do canal da Jazz, né? Ela falando que acha que o Mike vai morrer. E eu acredito que isso faria muito sentido. Muito triste, porque eu gosto muito do Mike. Mas faria muito sentido pra história, porque ele é quem encontrou a Eleven. Ele é quem ajuda a elevar os poderes da Eleven nela. Ele concentra ali sempre. Ele é o ponto de amor da Eleven. Então, eu acredito que sim, que ele pode morrer, mas eu acredito que o Will vai de base. Eu acho que o Will é eu acho que o mais certo, eu acredito. Se o Will não for de base, gente, eu acho que não vai fazer sentido nenhum. Porque o trailer que lançou agora fala muito sobre. Começou com o Will e vai terminar com o Will. Então eu acredito que sim, ele pode se sacrificar no lugar do Mike, até porque tem uma teoria de que ele é apaixonadinho pelo Mike, né? Mas isso não vem ao caso. Sim, gente, eu gosto muito do Steve, da Robin. A Nancy e o Jonathan, eu acho que, tipo, são um casal. São. Não é nem um casal, eu acho que são personagens que eu, tipo, não me importo muito. Ok, mas o Dustin, o Lucas, a Max, a El e o Will, eu acho que são os principais. Eu tava reassistindo e eu não curto tanto o elenco adulto como eu achava que eu curtia. Eu acho que a Joyce, o Hopper, aquele cientista lá louco, sei lá, eu não curto tanto essa galera. Eu curto mais o elenco criança, que não é mais tão criança, agora já são adultos, né? Mas eu acredito que muita gente vai morrer. O que pode acontecer é eles matarem personagens secundários, como eles estão fazendo na todas as temporadas, porque se você parar pra perceber, todas as temporadas da primeira até a quarta, morre alguém importante. Mas nunca é alguém do elenco principal. É sempre alguém que faz o co-protagonismo. Por exemplo, o Billy. O Billy era o irmão da Max. Mas ele não era fundamental para a história, mas ele impacta porque ele faz parte do ciclo ali. Por exemplo, o Bob, que era o namorado da Joyce, né? Ele não era um personagem hiper importante, mas choca você ver um personagem desse morrendo. O Ed só apareceu na quarta temporada também. E ele era um personagem que foi cativando você ao longo dos 8 ou 9 episódios. E quando ele morre no final, você fica completamente atordoado, porque você fica pensando, meu Deus, um cara tão legal desse, né? Essa é a capacidade que os irmãos têm de prender a gente na afeição. Eu queria muito fazer esse apelo de que, por favor, não matem o Steve nem o Dustin, porque eles são os meus personagens protegidos. E eu vou ficar muito triste se o Mike morrer ou se o Will morrer. Mas, por favor, não matem o Steve. E eu não sei mais se eu shippo o casal Nancy e Jonathan. Tô, tô um pouco agridoce aí. E eu gosto da Eleven e o Mike. Eu não acho que eles perderam a química. Eu acho que eles só cresceram e faz parte deles se descobrirem essa mudança, né? Porque eles vão ficando maiores e aí
os interesses e o relacionamento muda de forma. Acredito que o Will, ele pode, né, dar uma confissão ali, né, dar uma declarada pro Mike que é apaixonadinho, mas eu acho que também não vai fazer muito sentido pra história, porque eles vão focar muito em o que fazer com Vecna, como contornar essa situação, como deixar de uma forma mais dramática. Poderia passar o dia todinho aqui falando sobre Stranger Things, sobre teorias, porque isso é um conteúdo que, por mim, eu passaria uma hora aqui falando, mas eu acho que também a gente tem que deixar as teorias se aquietarem e a série lançar, pra depois que a série lançar, a gente começar a fazer teorias do final. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu queria ficar falando mais, mas eu acho que não faz mais. Tem muita teoria, mas eu acho que as teorias vão se repetindo. Enfim, se você concorda, se você não concorda, deixa nos comentários, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E até semana que vem.